Amém. Amém, irmãos? Levante suas mãos, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti agora, Senhor, do Teu servo, Pai. Derrama a Tua graça, o Teu Espírito Santo, Pai. Enche ele, Senhor, com a Tua unção, Senhor. Abençoa cada um que aqui está para ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Que ansiedade que eu estava ali no canto, meu Deus do céu. Ainda bem que a gente depende do Senhor, né, e não de nós mesmos. Bom, faz tempo que eu não trago uma palavra e Deus tem falado algo para mim, tem mexido comigo de uma forma diferente e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Antes eu vou fazer mais uma oração. Senhor, obrigado, primeira vez, pela oportunidade de estar compartilhando o Teu Evangelho. Pai, eu oro pedindo para que o Senhor prepare aqui os corações para receber, Pai, crendo no poder da palavra, crendo que quem faz edificar é o Espírito Santo e não sou eu, Senhor. Pai, obrigado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria que vocês abrissem Colossenses 3. Abram as suas Bíblias ou ligam elas, assim como o Esdras falou. Colossenses 3, versículo 1. Todos abriram? Quem não tem aí, acompanha no telão. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. É sobre isso que eu vou falar aqui hoje para vocês. Dentro disso que nós lemos, quero trazer 3 pontos. O primeiro, como está escrito aí no primeiro versículo, é sobre a gente crer nas realidades do alto. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. No nosso encontro, o Dado, ele ressuscitou para uma nova vida com Cristo. Todos nós um dia ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. E o que diz aqui na palavra? Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. O que seria isso? Na palavra de Deus tem as promessas vindouras, tem tudo aquilo que Deus, a palavra fala a respeito de nós, os que cremos nele. Que somos filhos de Deus, que somos herdeiro com Abraão, cordeiro com Cristo. Fala também sobre, a partir do momento que ressuscitamos, fomos batizados, nós fomos revestidos de Cristo. Eu vou ler isso novamente só para eu não fugir da palavra. Eu só vou citar, os irmãos não precisam abrir, mas em Gálatas 3 e 4 fala algumas dessas realidades do alto. Que todos nós somos prisioneiros do pecado, de modo nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 4:6, e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos Abba Pai. 3:26, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. 29, e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. 3:27, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. E entre tantas outras coisas que fala a respeito de nós, das promessas.
de como devemos viver. Então, diante dessas realidades do alto, nós devemos mudar nossa forma de pensar. Nós devemos viver de acordo com as realidades do alto que tem para nós, sobre aquilo que é dito para aqueles que creem em Jesus, que são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. O Espírito do Filho amado de Deus habita em nós. Irmãos, essas coisas que estão diante de nós, seja como foi cantado aqui, essa mesa do banquete que está diante de nós, seja o nosso encontro com Jesus, seja o momento que Ele se manifestar e nós também nos manifestaremos com Ele, todas essas coisas são reais. A nossa vida deve ser movida de acordo com essas realidades do alto. Juntamente com isso, gostaria que os irmãos abrissem em Romanos 12, versículo 2. Então, lembrando, primeiro ponto, estamos falando sobre crer nas realidades do alto. Romanos 12, 2. Diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Primeiro vamos parar por aqui. Por que não devemos imitar o comportamento e os costumes deste mundo? Primeiro porque o pecado corrompeu o coração do homem, o nosso coração é enganoso. O homem ele trocou a glória de Deus para adorar coisas criadas por ele mesmo. Então, tudo que o mundo tem, os costumes, os hábitos, são contrários a Jesus, são contrários à sua palavra. E essas pessoas que não creem em Jesus, elas são prisioneiras delas mesmas, dos seus desejos carnais, da natureza humana que foi corrompida pelo pecado. E em Gálatas 5,19 diz como que essas pessoas vivem, que são guiadas pelo desejo da natureza humana. Eu vou ler. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Aqui é os costumes e hábitos deste mundo que não têm a Deus. Ainda assim, quando cremos em Jesus, temos essa batalha contra os desejos da carne. Mas nós temos o Espírito Santo em nós. Mas para aqueles que não creem, são guiados totalmente pelos desejos da carne. São guiados totalmente pela imoralidade, pelos ciúmes, pela divisão, pela inveja, enfim. Então, gostaria de dar um exemplo em relação a essa situação. Seja no nosso trabalho, seja onde nós estivermos. Quando, eu estou falando de nós cristãos, quando algo é colocado diante de nós, seja álcool, seja bebida, seja participar de uma mentira, seja participar de uma briga, de qualquer coisa que é contra a palavra de Deus, que desagrada ao Senhor, nós devemos agir diferente. Nós não devemos compactuar com essas coisas. Nós devemos ser como Jesus. Devemos responder como Jesus. Nós devemos agir como Ele. E por que devemos agir diferente? Por que devemos agir diferente do comportamento e hábito deste mundo? Em Gálatas 4,6 diz: porque o Espírito do Filho de Deus habita em nós.
Então, é através do Espírito Santo, do Filho de Deus, que vamos agir diferente a tudo que é colocado diante de nós. Então não tem a ver com quanto nós conseguimos ser bom, mas tem a ver com o Espírito de Deus habitar em nós e a gente negar essas coisas. E a gente não compactuar com essas coisas. Então, uma vez que o Espírito de Deus habita em nós e somos guiados pelo Espírito de Deus, nós agimos como Jesus, nós falamos como Jesus. E a forma que vivemos aqui está ligado com o quanto nós cremos em Deus, na sua palavra e nas suas promessas. A forma que vivemos e agimos aqui neste mundo está ligado com o quanto nós cremos no Senhor, com o quanto nós cremos na palavra do Senhor, no que Ele diz respeito a nós, das suas promessas para nós, para a sua igreja, para o seu povo. Então, que forma estamos vivendo aqui? O segundo ponto é sobre transformar a nossa mente. Então, voltando lá para Colossenses 3, no versículo 2, a gente vai voltar bastante aí em Colossenses 3, e eu estou fazendo uma comparação com Romanos 12, 2. Então, em Colossenses 3, 2 diz assim: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E em comparação a isso, em Romanos 12, 2 diz: antes, prestem atenção nessa palavra, de Colossenses 3, 2, pensem. E Romanos 12, 2 diz: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então, quando lemos isso, está bem claro, diz: deixem que Deus os transforme. Tem que partir de nós, permitir que o Senhor mude a nossa forma de pensar e de olhar para as coisas deste mundo. Tem que partir de nós, permitir que o Espírito Santo nos trate em relação à forma que agimos de acordo neste mundo, com esse mundo. Em 1 Coríntios 2,15 diz que temos a mente de Cristo. Nós somos aqui pequenos cristos, nós somos cristãos. Então, ter a mente de Cristo significa andar como Ele andou, ser guiado pelo Espírito de Deus, pensar como Ele, agir como Ele, ser obediente a Deus como Ele foi, ao Pai até o fim. Irmãos, pensem em tudo que eu estou falando, que está na palavra de Deus, como uma verdade absoluta sobre nós. Pessoas que apenas pela fé em Jesus Cristo fomos revestidos de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. É doideira pensar que o Espírito de Jesus habita em mim, habita em todos nós. E o que nós precisamos? Quero trazer uma palavra para vocês hoje. Não uma pregação, mas realmente uma palavra, que é metanoia. Eu vou explicar para vocês o que é uma metanoia. Eu vou ler aqui porque é um pouquinho complexo. Que os irmãos prestem atenção aqui. Então, o que significa metanoia, irmãos? Metanoia é uma palavra de origem grega, que significa mudança de mente, arrependimento ou transformação interior. Ela é formada por duas partes: meta, de mudança, e noia, de nous, mente e pensamento. Significados principais da metanoia: no sentido psicológico ou filosófico,
uma transformação profunda na forma de pensar, sentir ou viver. Pode indicar uma virada de vida, uma nova perspectiva ou atitude. E no nosso contexto, metanoia significa arrependimento verdadeiro. Não apenas sentir culpa, mas mudar o caminho, abandonar o pecado e viver segundo a vontade de Deus. É usada muitas das vezes no Novo Testamento quando Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse arrependei-vos é a metanoia, é a mudança de vida, é o arrependimento verdadeiro. E todos os dias nós precisamos disso. Todos os dias precisamos transformar a nossa mente através das boas novas de Cristo, através da comunhão com Ele, através do Espírito Santo. Amigo, posso falar uma coisa? Eu tenho força de respeito. Eu tenho força de respeito. Eu sou fraco, mas de respeito, cara. Imagina. Deus te abençoe, irmão. Eu respeito. Amigo, posso falar uma coisa? Amigo, eu tenho um peso seu, eu te respeito. Vou falar o que você quer. Amém, irmãos, vamos voltar aqui. Engraçado que hoje eu orei na cozinha de casa, falando: Senhor, que nada venha me impedir de pregar a palavra hoje. De verdade eu orei isso. Mas amém, irmãos, vamos voltar aqui. Até eu me perdi agora. Então, isso é comentado muitas vezes no Novo Testamento. Jesus falava, vou voltar um pouquinho: arrependei-vos e crede no Evangelho. Em resumo, metanoia é mais do que um remorso superficial. É uma mudança de direção e um novo modo de viver. Então, muitas das vezes a gente sente remorso, porque quando nos diz arrependidos, nós não mudamos de direção. Nós continuamos a fazer ou a praticar o mesmo erro. Mas quando, de fato, verdadeiramente nos arrependemos, nós olhamos para Jesus e andamos em direção a Ele. Nós deixamos o pecado de lado. E nós só conseguimos buscar essa transformação de mente quando nós nos alimentamos do alimento certo, daquilo que Deus deixou para nós, a sua palavra. Precisamos constantemente estar envolvidos com a palavra de Deus para que a nossa fé em Jesus seja fortalecida diariamente. Não é à toa que nós ouvimos falar bastante: leia a Bíblia toda e sempre. Exato, obrigado. Irmãos, faz parte da nossa vida. Como que falamos que cremos no Senhor, naquilo que Ele tem para nós, mas não estamos envolvidos com aquilo que dizemos crer. Precisamos estar sempre envolvidos, porque é muito fácil nos distrairmos. É muito fácil nos desanimarmos. E falando da palavra, em Romanos 10:17 diz: portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Nós precisamos ouvir as boas novas diariamente. Que Jesus morreu por nós e Ele ressuscitou e um dia Ele voltará. Nós não merecemos nada dele. Então, o alimento certo, como eu disse, é a palavra de Deus. Mas para que possamos comer desse alimento, nós precisamos ter fome da palavra de Deus. E como nós vamos ter fome da palavra de Deus?
quando a gente parar de comer o alimento errado. Quando a gente parar de consumir aquilo que o mundo coloca a goela abaixo em nós. Muitas das vezes é algo lícito, irmãos, mas nos alimenta a ponto de estarmos cheios e não sentirmos fome da palavra de Deus, de não sentirmos fome da presença dEle. Irmãos, eu vou dar um exemplo meu agora, sobre essa questão de comermos do alimento errado. Esses dias, não faz muito tempo, eu fui muito sincero comigo e percebi o quanto eu estava, posso dizer que eu estou no processo ainda, então vou colocar estou, pecado não, escravo do celular. Por quê? Aonde eu ia, eu levava ele. Eu ia no banheiro, eu levava o celular. Eu ia almoçar, eu levava o celular. Tomar café, levava o celular. Todo momento. Um pouco antes de dormir, pegava no celular. Isso estava me consumindo. Isso estava me distraindo, me deixando cheio. E eu não estava percebendo a presença de Deus, eu não estava com fome da palavra de Deus. Irmãos, isso nós temos que prestar muita atenção. Apesar de não estarmos passando pela dificuldade que muitos irmãos estão passando em relação à perseguição, mas estamos num país livre, onde tem muito entretenimento ao nosso redor, mas muito. E muitas das vezes, a única coisa que o diabo quer, que Satanás quer, é que estejamos aqui sentados, mas distraídos do Senhor. Cheios de coisas que não nos alimentam verdadeiramente. Podemos estar aqui diante de Deus, podemos estar aqui ouvindo da palavra de Deus, louvando a Deus, mas sem fome de Deus. Então, que a gente possa ter essa sensibilidade e ser sincero com a gente mesmo. Será que eu estou sendo escravo de alguma coisa? Será que eu consigo ficar sem aquilo por um dia ou por algumas horas? Será que isso tem me distraído? Será que isso tem consumido o meu tempo? A minha atenção? Eu parei para pensar e vi o quanto o celular estava me distraindo. E uma semana e meia eu tenho desprezado o celular. Eu pedi ajuda para minha esposa, falei, tá proibido de entrar com o celular no banheiro. Tá proibido. Eu falei isso para mim mesmo. Ela também está participando comigo. Irmãos, eu tenho trocado o celular no café da manhã pela Bíblia. Eu tenho tomado café com Deus. E todo dia eu peço forças para Ele porque eu preciso dele. Senão é muito fácil eu cansar e voltar mexendo no celular. Mas eu tenho tido prazer nisso. Às vezes precisa de uma atitude nossa, de um passo nosso. E a gente vai ver o quanto é bom estar diante do Senhor, o quanto é bom estar apercebido dele, estar antenado com ele. Então que possamos refletir hoje, cada um de vocês, com vocês mesmos, o que tem consumido o meu tempo. E aquilo que tem nos consumido, será que eu consigo ficar sem por algum tempo? Se não, é pedir para o Senhor dar força.
eu vi que eu estava tendo prazer no celular. Só que nós fomos criados para ter prazer naquilo que é eterno. Deus colocou a eternidade dentro de nós e só aquilo que é eterno nos preenche. Só aquilo que é eterno nos satisfaz verdadeiramente. Então eu falei do ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas de Cristo. Mas não somente ouvir, mas praticar. Antes, ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus para que ela penetre no nosso coração e praticar a palavra de Deus. Em Tiago 1:22 ele diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. A gente se engana quando apenas lemos as boas novas, ou quando lemos aquilo que achamos bonito em relação à palavra, em relação às histórias da Bíblia. Quem ama a Deus verdadeiramente pratica a palavra de Deus. Eu sei que... Perdão. Eu sei que nós não vamos ter a capacidade de cumprir toda a palavra, mas é através do Espírito Santo em nós que conseguimos cumprir, através da revelação de Jesus, que nós conseguimos ter prazer na lei do Senhor. Devemos ser mais do que conhecedores da palavra, mas crermos nela e praticarmos ela. Então, antes de eu ir para o terceiro ponto, eu nem vi que horas eu comecei, mas eu acredito que vá só mais um pouquinho. Então, voltando, para a gente entender. Primeiro ponto, quem lembra? Crer nas realidades do alto. Segundo ponto, quem lembra? Transformar a nossa mente. Amém. Terceiro ponto e último. Morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Então, voltando para Colossenses 3, no versículo 3, ele diz: pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Então, lendo de novo Colossenses 3, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo Jesus, mantenham os seus olhos fixos nas realidades do alto, onde Jesus está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E o terceiro ponto, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, aqui é muito claro que nós devemos morrer para este mundo. Morrer para as coisas deste mundo. Nós não pertencemos a ele, mas estamos aqui. Nós estamos mortos para esta vida. Da mesma forma que Jesus morreu, nós morremos com ele. Da mesma forma que ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Então hoje nós devemos andar em novidade de vida por aquilo que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então nós precisamos
entender que não deve ser mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Paulo disse isso. Agora não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo morreu para o mundo. Ele considerava tudo como perda. Ele descartava tudo que o mundo colocava diante dele ou que colocou diante dele para viver para Cristo. Em Gálatas 6,14, Paulo diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Irmãos, o que Deus tem para nós deve nos satisfazer, ou melhor dizendo, nos satisfaz, acima de qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. Ele nos satisfaz ao ponto de nada que é colocado diante de nós, que não seja pecado, seja dinheiro, bens, carro, casa, enfim, não vai ser dominado. Nós não vamos ser dominados por aquilo, porque Cristo nos satisfaz verdadeiramente. Não é pecado querermos ser rico ou o que seja, mas se for da vontade do Senhor, amém. Mas ainda assim estaremos totalmente satisfeitos nele. Nós seremos completamente felizes nele. E nada, irmãos, irá nos satisfazer como Jesus nos satisfaz. Enquanto nós vivermos para Cristo, o interesse do mundo em nós irá morrer. O mundo não terá mais prazer em nós. No sentido, a pessoa irá ver o seu coração e ela vai ver que aquilo que ela faz não tem nada mais a ver com você. Então eu nem vou mais chamar ele. Isso é o mundo perdendo o interesse em nós, porque o nosso interesse está em Deus. Nós devemos morrer para esta vida todos os dias. Todos os dias. E tudo que nós fazemos deve ser para glorificar a Deus. Deve ser para glorificar a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que verdadeiramente foi obediente ao Pai até o fim e morreu em morte de cruz. Isso daqui eu vou ler. É por causa da cruz que estamos aqui hoje. Porque cremos nela. É por causa da cruz que somos considerados justos diante de Deus. É por causa da cruz que a ira de Deus não vem sobre nós, porque merecíamos ela. É por causa da cruz que hoje podemos clamar Abba Pai, porque o Espírito do seu Filho está em nós. É por causa da cruz que passaremos a eternidade conhecendo a Jesus e a Deus Pai. É por causa da cruz, irmãos. Precisamos dessa metanoia. Precisamos dessa transformação de mente. Não podemos andar segundo os costumes e hábitos desse mundo. Somos chamados para ser luz. Somos chamados para ser sal, para fazer a diferença. Não podemos ser cristãos que apenas vivem sentado na cadeira, como falam, vendo a nuca um do outro.
Mas Deus tem algo maravilhoso para nós, a nossa vida tem que andar de acordo com aquilo que está prometido a nós, daquilo que é dito sobre nós. Eu falei que Deus tem tratado isso em mim, porque eu tenho colocado isso na minha mente. Eu tenho buscado revelação e uma intensidade maior sobre isso que fala a respeito de mim e de nós. Que Jesus habita em nós, que eu tenho uma mente de Cristo, que eu fui revestido de Cristo. Todos nós, os que cremos nele, somos assim. A partir do momento que deixamos Deus transformar a nossa mente. E o transformar a nossa mente tem a ver com a nossa fé nele, naquilo que ele fez por nós. No finalzinho de Colossenses 3:3 diz: a nossa verdadeira vida que está escondida com Cristo. E agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E qual verdadeira vida é essa? É fazer a vontade dele. É viver para ele. É aos olhos dele, ele se agradar de nós, naquilo que nós fazemos, não porque conseguimos produzir alguma coisa, mas é porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Temos que entender que nós não conseguimos produzir nada de bom, mas é Jesus em nós. O amor que nós derramamos vem de Jesus e não de nós, porque primeiro ele nos amou. Essa verdadeira vida também tem a ver com a nossa intimidade com Deus. A intimidade mais profunda com Deus. De podermos estar diante do trono da graça. É entender que o véu da separação foi rasgado por Jesus. Deus teve prazer em moê-lo, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Ele. Essa verdadeira vida também tem a ver com nós sermos revestidos de Cristo, como eu falei, e negar todos os dias a nossa natureza humana. Nós não estamos de fora de passarmos por essas tentações. Não estamos de fora de vacilarmos e deixarmos ser guiados pela natureza humana, pelos desejos da carne. Não estamos de fora disso. Nós ainda vamos passar por isso até que Jesus volte. Até que Ele venha e nós venhamos a ter corpos glorificados, até o pecado não ter mais poder sobre nós. A nossa verdadeira vida tem a ver com termos aceso em nosso coração a esperança da glória eterna. Irmãos, quem vive tendo essa convicção no coração, dessas realidades do alto, quem vive crendo verdadeiramente na palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, é extremamente feliz, é extremamente esperançoso. Diante de qualquer dificuldade e tribulação, está sorrindo. Nós precisamos ter essa chama acesa. No versículo 4 de Colossenses 3 diz assim: e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Jesus é a nossa vida. Fora dele não há vida. Bom, eu estou quase finalizando. Então, para entendermos isso, em relação
a essas três coisas. Deus tem promessas maravilhosas para nós. Os tesouros eternos e suas promessas são verdadeiras. O segundo ponto, a nossa transformação de mente vem do quanto nós cremos nas Escrituras, em Deus, e do quanto nós temos fé na Trindade. Porque tem a ver com a Trindade, tem a ver com o Espírito de Deus em nós, com Jesus e nosso Deus Pai. E o terceiro, não vivemos para nós mesmos, mas sim para glorificar a Deus na nova vida que recebemos de Jesus através do seu sacrifício. Esses são os 3 pontos que eu gostaria de trazer para nós hoje, para que possamos tentar entender isso juntos. Crer nas realidades do alto, transformar a nossa mente e morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Irmãos, nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Se contemplarmos as coisas deste mundo, seremos como aquilo que contemplamos. Se olharmos para o pecado, seremos como ele. Assim como eu ouvi hoje numa pregação, quando você vive em pecado, o seu nome muda, sua identidade muda. Você se torna um fofoqueiro. Você não é mais o Leonardo, você é o fofoqueiro. Você não é mais o Leonardo, você é o traidor. Você não é mais Leonardo, você é o ladrão. Quando vivemos em pecado, nós perdemos a nossa identidade. Os nossos olhos têm que estar voltados para Jesus. Nós temos que contemplar a Ele, para que possamos entender essa novidade de vida, essa verdadeira vida que está escondida em Jesus, com Jesus, em Deus. Irmãos, eu queria tentar me expressar de uma forma melhor, mas não tem a ver com o que eu posso produzir. Mas que através do Espírito Santo em mim, vocês possam meditar nisso, meditar na palavra de Deus. Não tem a ver comigo, tem a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com aquilo que Ele vai fazer na sua igreja. Então, diante de tudo isso que eu falei, temos um homem na Bíblia que tinha um coração apaixonado por Jesus. Um homem na Bíblia que tinha um coração, era o homem segundo o coração de Deus. Davi. Um coração que é desesperado pela presença de Deus. Estava meditando em relação a isso. Davi, ele tinha tudo. Tudo que o mundo poderia oferecer a ele estava diante dele. Riqueza, mordomia, tudo. Mas tem uns salmos aqui que ele fica desesperado ao imaginar a presença de Deus longe dele. Ele pedia uma única coisa: viver na casa dele todos os dias, para contemplar a beleza dele. Se lermos os Salmos de Davi, nós vamos ver o coração inclinado a Deus, porque ele escolhia estar diante de Deus, contemplando Ele, contemplando a beleza dele. Que nós possamos ter os nossos olhos inclinados para o Senhor, inclinados para Ele, não para as coisas que um dia irá passar, irmãos. É besteira. É tudo besteira isso. Deixar que pequenas coisas nos corrompa,
deixar que pequenas coisas nos distraia. O que Deus tem para nós é muito melhor. É muito melhor. E como eu falei, só nessa semana que eu dei um pouquinho mais de atenção para Deus. Foi uma das melhores semanas. Estar atento à presença de Deus, à palavra dEle, ter o prazer na lei dEle, é a melhor coisa que podemos buscar. E para encerrar, não sei se os músicos vão tocar alguma coisa, mas se forem, podem ficar à vontade. Para encerrar, eu gostaria de ler um salmo de Davi. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção nesse salmo, porque fala do coração dele em relação àquilo que o mundo nos oferece. Mas o coração dele não está nessas coisas. O coração dele está totalmente direcionado, inclinado para o Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem Salmos 63. Salmo 63, eu vou ler do 1 ao 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti. Todo o meu corpo anseia por Ti nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto viver. A Ti em oração levantarei minhas mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, Senhor, quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda, pois Tu és meu auxílio, à sombra de Tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a Ti, Tua forte mão direita me sustenta. Esse é o nosso coração que o Senhor quer. O Senhor quer que nós tenhamos um coração assim, que diante de um rico banquete, o mundo pode colocar um rico banquete diante de nós, mas nós vamos descartá-lo. Os anciãos tinham suas coroas de ouro, e diante do Deus, eles jogaram aos pés do Senhor. E às vezes por pouca coisa, a gente acaba adorando, a gente acaba se apegando àquilo, virando escravo daquilo. Irmãos, que nós venhamos nos alegrar no Senhor, na salvação, que venhamos nos alegrar naquilo que Ele tem para nós, que venhamos permitir que o Senhor transforme a nossa mente. Temos a mente de Cristo, devemos ser alegres no Senhor, chegar aqui e cantar com alegria, porque Ele nos ouve, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. A alegria da salvação, a alegria de que um dia eu estarei com o Pai, eu estarei com Jesus, a alegria de ver meus familiares, de ver cada um de vocês lá na eternidade, na mesa do banquete, adorando aquele que é eterno. É estar diante de Deus,
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ah, irmãos, nós temos muito mais do que nós imaginamos, mas são coisas eternas, são coisas que não irá perecer, são coisas que um dia será palpável. Esse mundo é miserável, esse mundo não merece. Jesus, Ele é o nosso anseio, Ele é o nosso pão da vida. Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa vida, Jesus é a verdade. Jesus, só tem a ver com Ele, tudo tem a ver com Cristo, é por Ele, é para Ele. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado pelo Espírito do Seu Filho em nós. Obrigado porque Jesus está revestido em nós. Obrigado porque hoje podemos andar em novidade de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Nós somos a habitação do Senhor. Obrigado, Jesus, porque hoje não sou mais eu quem vive, mas o Senhor vivendo em mim, o Senhor vivendo em nós. Esteja em nosso meio, andando por nós, direcionando as nossas vidas. Senhor, eu oro por essa comunidade. Enche-nos com Teu Espírito, Senhor. Enche os nossos corações. Traga clareza, traga revelação daquilo que tem nos feito escravos. Traga-nos revelação daquilo que temos depositado a nossa satisfação, o nosso prazer, o nosso tempo, daquilo que não agrada o Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Eu clamo por misericórdia, Senhor. Abra os nossos olhos. Acorda a Tua igreja, Senhor. Essa é a minha oração. Irmãos, gostaria que todos nós aqui orássemos, pedindo para o Senhor trazer revelação daquilo que nos afasta dEle, daquilo que tira os nossos olhos dEle. Eu gostaria que todo mundo orasse pedindo isso para o Senhor. A partir do momento que permitirmos, quando oramos, nós permitimos que o Senhor age em nós. Então que nesse momento, antes de tocar o louvor, que possamos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos daquilo que estamos nos tornando escravos ou já somos escravos daquilo. Vamos orar, irmãos. Eu não vou orar aqui no microfone. Cada um faça a sua oração pedindo para o Senhor. De coração, com sinceridade. Tem a ver com Ele. Ele fazer em nós.